Santo. Tu és o Deus de toda a criação. Tu és Deus no qual nós colocamos a nossa fé, Senhor. E só estamos aqui porque nós cremos no Criador fiel, no Deus justo, santo, verdadeiro. Aleluia. Santo, santo, santo e poderoso. Vem, Senhor, olhar para a oração do teu povo. Sim, meu Deus. Vem olhar para a oração da tua igreja. Às vezes tem pessoas aqui confusas. Às vezes tem pessoas, meu Pai, desesperadas. Às vezes tem pessoas com as vidas, meu Deus, totalmente bagunçadas. Mas o Senhor diz assim: eu que coloco as peças no lugar. É eu que faço o extraordinário. É eu que faço o impossível. Aleluia. Aleluia. E nós cremos, Jesus, que o Senhor está entrando nessa casa, nessa família. Que o Senhor está entrando nesse lar. Que o Senhor está fazendo, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Sim, meu Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és santo. Tu és poderoso, Jesus, Pai. Toda honra e toda Digno de glória. toda honra, de toda glória. Aleluia, Jesus. Todo louvor. Sim, meu Deus. Digno de toda adoração. Sim, Aleluia. Espírito Vai falando Santo. com Deus. Obrigada, Vai falando com Senhor. Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, Glória a Deus. santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Digno de todo louvor, Jesus. Aleluia, Digno de toda honra, Jesus. de toda adoração, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Santo e poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. O Senhor é lindo, Jesus. O Senhor é lindo, Pai. Obrigada, Deus. Santo, 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 santo. Deus poderoso, lindo, lindo és, Senhor. Toda majestade, Senhor. Todo louvor e toda honra seja dada a Ti, Espírito Santo. Obrigada, Senhor da glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória Por a esse Deus. amanhecer, Jesus, por cada amanhecer, Pai. Deus de toda a criação, adorado entre os povos, grande é o teu poder, és perfeito em glória. Aleluia. Os céus revelam tua grandeza e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos És perfeito, Deus. sobre toda a terra. Vem inundar, nos envolver com tua presença.
Te adoramos, oh Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo. Tua glória enche o templo, minha vida, purifique, completa, tua majestade. Aleluia, Deus de toda a criação, adorado entre os povos, grande é o teu poder, és perfeito em glória. Céus revelam tua grandeza, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos sobre toda a terra. Vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, oh Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno,
O Erivan para cá. Aleluia, Espírito Glória a Santo. Deus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, santo, santo. Santo, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele desceu para guerreiro. Glória a Deus, salve a Amém. igreja na paz do Senhor. Amém. Todos nós somos improváveis nesse mundo. Porque Aleluia. tinha nada de lamaçar do pecado para poder estar aqui. Aleluia. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Amém. E aquelas que não são para reduzir nada, as que são. 1 Coríntios 28. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou não é a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Eita Deus. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor, em ti Senhor. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido,
aleluia, Espírito Santo, aleluia. Escolhido, vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, assim eu agradeço. Rica oportunidade. Permita ser escolhido de Jesus. Jesus te ama. Glória a Deus. Na Anelo, acreditamos que viver é sobre conexões. Há 70 anos, unimos pessoas ao sonho de um mundo. Aleluia. Glória a Deus. Improváveis, mas escolhidos. Escolhido, amém. Aleluia. Era o que nós éramos, improváveis. Oh, Ninguém glória. dava valor para nós, mas nós fomos escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero já estar dando oportunidade para o seu Gonçalo. Amém? Amém, Deus. Vem pra cá, vamos louvar a Deus, seu Gonçalo. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem algum louvor aí, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Improvável, mas escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança nem nada. Por isso ele me salvou. Com seu sangue me lavou. E amou-me, pois o santo e celeste amor. Cristo deve no céu descer e consigo então me preparar. O Consolador já
céu descerá e contigo então me levará. Vem Jesus amado, sem demorar, eu estou ansioso pra no céu morar. Vem sem mais tardança, Pai noiado, ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá e contigo então me levará. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Eres pecador, gozar a salvação. Venha a Cristo hoje receber o perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços te adora. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve No céu descerá e contigo então me levará. Aleluia! Amém! aleluia, glória a Deus, amém. Cristo em breve voltará e a nossa esperança é que Ele vai nos levar. Amém! Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que amor me concedeu Jesus. Bem, irmãos, vamos para a palavra inicial. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Aleluia. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que é uma história muito conhecida já de todos nós aqui. A história da cura de Naamã. Sim ou não?
E essa parte que me chama muita atenção é que muitas das vezes passa despercebido no meio da igreja, no meio das pregações, porque todos enfatizam quando Naamã é curado lá no rio, os 7 mergulhos. Mas nós vemos um caso que essa menina que veio para a casa da senhora, a mulher de Naamã, não era qualquer menina, não veio por acaso. Porque com Deus não existe por acaso. É verdade. Tem coisas que não é por acaso. Poderia vir qualquer outra pessoa, mas veio exatamente uma menina. Aleluia. Poderia vir uma escrava lá de Israel para servir com Naamã, mas eles pegaram lá em Israel uma menina. E essa menina foi o ponto chaves, foi o ponto certo para Naamã receber a bênção e a vitória dele. Através dessa menina, que o Naamã vai procurar agora o profeta. Então ela não veio por acaso. Houve ali um propósito de Deus. Deus ele não trabalha por acaso. Não. Deus ele não trabalha por acaso. Houve sim ali um propósito de Deus. Amém, Jesus. E essa menina foi um canal de bênção naquela família. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, não há nada por acaso. Eu quero dizer para vocês que nós não viemos aqui para esse bairro, para essa rua. Aleluia. O número 87 aqui, o número 87, por acaso. Houve um propósito de Deus para nos tirar do nosso lugar, para nos trazer aqui. Amém. Vocês não vieram para nossas vidas, para essa igreja, por acaso. É verdade, Jesus. Não. Nunca passava na minha cabeça que eu ia ter os amigos, os irmãos. Não foi por acaso que vocês entraram em nossas vidas. Aleluia. E nem foi por acaso que nós entramos na vida de vocês. Amém, Jesus. Houve um propósito de Deus, não há um propósito de Deus. Amém, Jesus. E se Deus nos colocou, nos uniu, se Deus colocou nós nesse bairro, nesse lugar, porque tem um propósito de Deus. Amém. Quem crê? Aleluia. Essa menina não foi para a casa de Naamã por acaso, irmãos. Houve um propósito. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles levaram uma menina e ficou na casa de Naamã. Tinha propósito de Deus ali. Aleluia, A Deus. Bíblia diz que Deus já dava livramento à Síria por intermédio de Naamã. Então Deus já tinha um propósito ali na vida do Naamã. Então Deus ele tinha um propósito na minha vida. Amém, Deus, eu creio. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós abrimos aqui uma igreja, um ministério aqui nesse lugar. Porque há um propósito de Deus. Amém. E eu creio nisso. Amém? Amém. Eu creio que há um propósito. Tudo que passa na nossa vida porque há um propósito. Amém. Às vezes aquela menina não entendeu. Por ela ter sido habitada de Israel e lá servir de escrava na casa de Naamã. Às vezes ela não entendeu o porquê disso. Mas Deus tinha um propósito na vida dela para ser canal de bênção. Amém, Deus. Aleluia. Às vezes nós somos canal de bênção para a nossa casa, para a nossa família. Amém, Jesus. E às vezes nós temos que passar por algumas coisas que a princípio nós não entendemos. Por que disso, Senhor? Por que essa luta? Por que esse problema? Porque Deus ele já vê lá na frente. Amém, Jesus. Deus ele já estava vendo lá na frente. E aquela menina foi um canal de bênção na família dela. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então tem um propósito de Deus. Tá bom? Tem um propósito de Deus na minha e na tua vida. Tem um propósito de Deus através dessa igreja, desse ministério, nesse bairro. Amém? Amém. E Deus sabe porque Ele nos colocou aqui. Tá bom? Amém, Guarde Deus. essa palavra no seu coraçãozinho. Há um propósito de Deus para todas as coisas debaixo da terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem precisa e necessita de oração? Eu,
Aleluia. Quem tem um pedido especial? Amém, Jesus. Maria Cecília. Amém. 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 Pastora Maga. Eu peço pela minha casa, pela minha família, tantas de perto quanto as de longe, pela tia Juvita, peço pela nação brasileira, pelas prostitutas, pelos prostitutos, pelos feiticeiros, peço pelas aqueles que estão sofrendo nesse frio, debaixo dos viadutos, pelos usuários de droga, pela igreja, pela comunhão da igreja e pela palavra de hoje. Aleluia. Ana. Pelos casais, pelas famílias e pelas prostitutas, os drogados, os que estão nos presídios, nas FEBEM, nos asilos, nos orfanatos, para que Deus faça. Amém, Deus! Seu Gonçalo. Amém, Jesus. Eu também. Ivan. Espiritual, pelo meu relacionamento, né? Pela igreja, Amém. pelos moradores de rua, pelos que estão sofrendo na mesa de cirurgia nesse momento, quem está acamado, sofrendo, todos aqueles que têm câncer, né? Perdido muito câncer, e toda a minha vizinhança. Amém. Pastora. Eu também quero pedir pelo seu Oswaldo, que desapareceu e não apareceu ainda. Eu quero pedir por toda a igreja, pela comunhão da igreja, por estar numa só fé, no só espírito. Quero pedir por todos os casais que estão se formando aqui, pelos batismos que vai vir, em nome de Jesus, aí por vir. Quero pedir por todos os enfermos no Brasil e no mundo, os que se encontram na rua, no relento. Quero pedir também por a minha tia que está em casa, mas ainda continua enferma. Não está em casa, na verdade, não veio ainda, mas ainda está enferma. E por a nação brasileira, pelos presidiários que estão encarcerados, que Deus venha ter misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Aqui, meu Pai, em oração, mais esse momento. Meu Deus, nós oramos, meu Deus, entregando nas tuas mãos, ó Pai. Aqui todos os pedidos de oração que foi levantado nessa noite. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, de encontro. Tudo aquilo que foi pedido pelo nosso irmão Ivan. Tudo aquilo que foi pedido pelo nosso irmão Gonçalo. Todo pedido que foi levantado aqui, meu Deus, pela Ana, pela pastora, pelas crianças, pela minha vida. Que o Senhor, meu Pai, venha olhar, Senhor, para cada situação, cada problema, cada coisa levantada aqui nessa noite, Senhor. Vem de encontro, meu Pai, os enfermos. Vem de encontro, Senhor, os que estão acamados na sala de cirurgia. Aqueles que estão desenganados pelos médicos. Aqueles que receberam o diagnóstico, meu Pai, mas não foi legal. Pai, que o Senhor vai de encontro agora, pois Tu és a cura, Jesus. O Teu nome tem poder para restaurar, para curar, para transformar. Vai de encontro, Senhor. Todo pai de família, vai de encontro toda mãe de família, Senhor. Vai de encontro os casais dessa igreja. Meu Deus, que se formarão logo em breve. Os que estão para ser batizados.
nação brasileira. Vem sobre esse país. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, os moradores de rua, aqueles que estão no relento, aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão se prostituindo, aqueles que estão se drogando. Em nome de Jesus, vai de encontro, meu Deus, os encarcerados, os em cadeias, os que estão injustiçados, Pai. Faz justiça no meio do teu povo. Vai de encontro, meu Deus, os governantes, as autoridades, Pai. Em nome de Jesus, vai passando com o teu poder, Senhor. Vem, meu Deus, trazendo ali, Senhor, uma renovação. Que a corrupção venha cair por terra, Pai. Venha guardando e protegendo teus filhos. Em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Apresenta a palavra de hoje. Este culto que é para ti, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, encher. Venha usar, meu Deus, a pregadora nessa noite. Que não venha para ser a nossa glória, mas tudo para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, ó Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a pastora? Vai louvar, pastora? Aleluia. Glória a Deus. Santo e poderoso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abençoa, Jesus. Amém. A vitória, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu comprometo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Quem crê no milagre do Senhor? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando meu e o meu orgulho comigo se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor.
Para a obra do Senhor, você coloca aqui no final do culto. Tá Amém, bom? Jesus. Deus abençoe. Chama aqui a pregadora dessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar por ela? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua serva, a tua filha. Pai, que hoje tem a responsabilidade de trazer, Pai, a tua palavra. Meu Deus, venha falar conosco. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Fala conosco nessa noite, pois estamos aqui para ouvir a tua voz. Usa ela como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Obrigada, Deus. Amém, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Amém, Gabriel, Jesus. né? Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nós não olhamos para o frio, né? Mas nós viemos adorar o Senhor. Porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluia. Né? Se fosse pela nossa própria vontade, nós estaríamos agora, talvez, debaixo da nossa descoberta, né? Amém, Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos impulsionou para nós estarmos aqui nesta noite, porque Ele tem algo para a nossa vida nesta noite, amém? E eu creio que o Senhor Jesus, Ele já está falando conosco desde o início do culto. Aleluia! E Ele vai continuar falando, porque Ele é fiel, amém? Amém! Glória a Deus. E eu quero falar assim para os irmãos que eu estava assim, na hora que o pastor Gabriel me convidou para estar trazendo a palavra hoje, no meu coração eu estava pensando em ministrar a mesma palavra qual ele leu, né? A palavra oficial sobre a cura de Naamã. Só que ao mesmo tempo, o Senhor me passou sobre outra palavra. E eu não entendi o mistério, né? Eu falei, mas Senhor, eu tenho uma palavra no meu coração, o Senhor vai me dar outra palavra. E o Senhor falou comigo, tu vai ler esta palavra. Eu falei, amém, Jesus, quem sou eu, né? Quem é o barro para contender com o oleiro, né? Eu sou o barro, ele é o oleiro, né? Então nós temos que obedecer a voz do Senhor, não é o que a gente quer, é o que Ele quer. Amém? Então os irmãos abram vossas Bíblias no livro de São Lucas, capítulo 18. Hoje eu esqueci meu óculos, mas graças a Deus por isso, amém?
Aleluia. Livro do Apóstolo São Lucas, capítulo 18. E o verso 1. Amém? Todos encontraram? O tema da minha pregação hoje, irmãos, é sobre a perseverança na oração. Amém? A persistência, a importância da oração. Amém? O título da palavra diz: a parábola do juiz inútil. Amém? Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Naquela mesma cidade havia também uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou consigo: embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, mas como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não aconteça que ela não venha me importunar mais. Então o Senhor disse: considerai o que diz este inútil juiz. Nesse caso, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles? Eu vos digo que depressa lhes farei justiça. E quando porventura vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Aleluia, Deus. Amém? Amém. Somente até aí. Amém? Irmãos, parábola quer dizer, pelo dicionário bíblico, parábola significa história. Jesus contou esta história para os seus discípulos sobre o dever de nós estar sempre em oração e não desanimar. Então o Senhor ele usou a história desse juiz e dessa viúva. Ele fez uma comparação para com a nossa vida hoje. Aquela viúva, irmãos, a Bíblia não relata qual era a situação daquela mulher, mas a Bíblia vem nos dizer que aquela viúva, ela estava pedindo para que aquele juiz julgasse a causa dela, fizesse justiça para ela. E a Bíblia também nos diz que aquele juiz, por algum tempo, ele não quis fazer nada sobre a causa daquela mulher, ele não quis julgar. E a Bíblia também nos diz que aquele juiz, ele não temia a Deus, ou seja, ele não conhecia a palavra de Deus, e ele também não respeitava os homens. Quer dizer, ele se achava superior, ele se achava o grande, o maioral. Mas a Bíblia agora vem nos dizer que aquela mulher, ela não desistiu da sua causa. Ela não se conformou. E a Bíblia diz que ela continuou insistindo diante daquele juiz, para que aquele juiz julgasse a causa dela, fizesse justiça contra o adversário dela. Aleluia. E a Bíblia agora vem nos dizer que de tanto aquela mulher insistir, de tanto aquela mulher perseverar, lutar, chegou o tempo que o juiz se cansou.
Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é tudo para nós. Amém. A mesma coisa somos nós, irmãos. Muitas das vezes nós estamos ali orando, clamando ao Senhor: Senhor, mas eu preciso desta bênção, Senhor, mas eu quero essa vitória. E muitas das vezes a gente pensa até mesmo em desistir, a gente pensa até mesmo em parar, porque o Senhor Jesus, Ele fica em silêncio. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está ouvindo a minha e a sua oração. Aleluia, Deus! Muitas das vezes o Senhor se cala para testar a mim e testar você, para saber se eu e você vai continuar insistindo ou se nós vamos desistir daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela obteve a resposta, ela obteve a justiça do seu processo, da sua causa. Por quê, irmãos? Porque ela foi perseverante. Porque ela foi insistente. Glória! E o povo aí fala, costuma dizer que quanto mais a insistência, mais a conquista. Aleluia! É o ditado do povo aí fora. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quanto mais nós insistimos, mais o Senhor Ele nos concede a vitória. Glória a Deus. Agora já pensou, irmãos, se aquela viúva, pastor, já pensou se ela tivesse desistido? Ela tivesse pensado assim: ah, o juiz não quer julgar a minha causa, deixa eu parar. Já pensou? Ela nunca ia obter a vitória, mas através da perseverança dela, através da insistência dela, ela obteve a vitória, ela obteve a justiça. Aí agora eu pergunto para você: será que você tem persistido naquilo que você quer? Ou será que você tem pensado em desistir? Será que você tem pensado em abrir mão do seu objetivo, daquilo que você almeja receber do Senhor? Porque se você for persistente, se você insistir, o Senhor Ele está pronto para responder, para te dar a vitória. Agora se você persistir, não tem como ter a vitória. E a Bíblia nos diz que a oração, ela é a chave da vitória. Quanto mais você ora, mais o Senhor Ele te abençoa. Quanto mais você busca, mais o Senhor Ele te responde, mais o Senhor Ele te dá. Amém. Nós vemos também o exemplo do próprio Senhor Jesus. A Bíblia nos relata lá no livro de São Mateus que antes de Jesus ser tentado pelo diabo, ele estava onde, irmãos? Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites em oração e em jejum. A carne dele estava fraca, sim, mas o Espírito dele estava fortalecido, porque o Senhor Jesus, Deus, estava fortalecendo ele, o Espírito dele. Aleluia. Glória a Deus. Então o próprio Jesus, ele deixou um exemplo para nós, irmãos, sobre o dever de nós orarmos e nunca desfalecer. O próprio Senhor Jesus, ele deu um exemplo para nós. A Bíblia nos diz que Jesus, com os seus discípulos, ele estava constantemente no Monte das Oliveiras, ou seja, o Monte das Oliveiras era um lugar a qual o Senhor havia escolhido para estar orando ao Pai, suplicando ao Pai. Nós vemos na Bíblia que na noite em que Jesus foi traído por Judas, na noite que Jesus foi levado pelos pecadores, pelos homens, pelos soldados, para estar diante de Pilatos, a Bíblia nos relata que Jesus primeiro ele esteve o quê? Em
em oração. Os discípulos não, né? Os discípulos não aguentaram fazer a vigília da noite. Os discípulos não aguentaram orar. Mas Jesus não, Jesus ele estava ali, ó, suplicando ao Pai, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, se possível for, Senhor, não deixa eu passar por esse momento de dor, por esse momento de angústia, de sofrimento. Mas a Bíblia nos relata que era necessário o Senhor Jesus sofrer naquela cruz por amor a nós. Mas Jesus, ele sabia que ele ia ter que passar por isso. Mas ele orou ao Pai para quê, irmãos? Para que o Senhor Jesus desse força para ele suportar aquela dor. Para ele passar por aquele momento por amor à minha alma e por amor à sua alma. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E quantas das vezes, irmãos, eu me refiro a mim também. Essa palavra vem para mim também e vem para os irmãos. Porque a Bíblia diz que a espada do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta aqui e ela corta aí. Então ela primeiro vem para mim e depois vai para a igreja. Aleluia, Deus! Eu me refiro, irmãos, a mim primeiro. Muitas das vezes eu quero receber a bênção, quero receber a vitória, mas eu não quero descer na oração, eu não quero me humilhar. Aí fica difícil do Senhor abençoar, fica difícil do Senhor responder. Aleluia, porque o Senhor ele quer ouvir da minha boca e da sua boca aquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe daquilo que a gente precisa, sim, sabe. Mas é necessário nós falar, é necessário nós pedir. Tem muitos crentes hoje em dia, eu não falo aqui, mas tem muitos crentes hoje em dia que tem o costume de dizer assim: oi irmão, ora por mim, oi fulano, ora por mim. Aí vira o crente 6 horas, pastor. Vira o crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Oi irmão, para com isso. A sua oração também tem poder. Aleluia! Vai você mesmo, desce lá na oraria do Senhor, vai buscar. É verdade! O Senhor Jesus falou para Jeremias: olha, vai até a casa do oleiro, e lá eu te farei conhecer as minhas obras, lá eu te farei ver. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e lá ele viu o Senhor fazendo os vasos. Ele viu o Senhor quebrando o vaso, amassando o barro lá e fazendo um vaso novo. É isso que o Senhor quer de nós. Amém. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Desce na oraria, desce na oração, para que eu possa te purificar, para que eu possa te renovar, para que eu possa te restaurar, para que eu possa te transformar, para que eu possa usar a tua vida para que eles estão lá fora. Não é de qualquer maneira, irmãos, que nós vamos obter a vitória, não. Se eu e você não orar, como o Senhor vai abençoar? Não tem como. É através da oração que nós obtemos a vitória. É através da humilhação que o Senhor abençoa. Eu me lembro, irmãos, falando nessa palavra, o Senhor também me faz lembrar de Davi, né? Quando Davi pecou, quando Davi errou, a Bíblia nos relata que ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que agora Deus havia se entristecido pelo pecado dele. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele foi para o seu aposento, ou seja, para o seu quarto, e ali ele dobrou o joelho e começou a se humilhar perante Deus, começou a orar. E na oração Davi disse o quê? Olha, Senhor, eu pequei contra ti, eu errei. Aleluia, Mas Deus! tenha misericórdia de mim, Senhor. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim a tua presença. Por quê? Porque Davi sabia que sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus,
nada, né, Ivan? Ele não sabia de nada e o Senhor Jesus, Ele me mostrou algo, né, que o Arivão, né, fazia ano passado, né? Não me interessa o passado dele, mas o Senhor, irmãos, Ele não se engana. O Senhor, Ele tudo vê, o Senhor, Ele tudo contempla. E o Arivão não me falou nada disso. Mas através de eu orar, através de eu falar com Deus, o Senhor me mostrou. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Mas Senhor, será, Jesus? Será? E ali eu fui conversar com o Erivan. E ele confessou para mim, né? Ele falou: olha, Ana, realmente é dessa maneira. E aí o Senhor me usou. Para quê, irmãos? Como o pastor Gabriel falou aqui, aquela menina, ela foi levada escrava para a casa de Naamã. Para quê? Para ser um canal de bênção na família, na vida de Naamã. E o Senhor também usou a minha fraca pessoa, porque eu não sou nada, eu sou pó e sou cinza. Eu peço a Deus todo dia que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Amém. Mas pela misericórdia do Senhor, eu fui enviada na vida do Erivan como canal de bênção, creio eu, né? Aleluia. E aí eu conversando com ele, Deus fez com que as escamas dos olhos dele caíssem. Deus fez com que ele próprio reconhecesse o erro, reconhecesse o pecado e se arrependesse. Né? E eu disse para ele: Ivan, o Senhor quer fazer de você um novo homem. O Senhor quer fazer de você um vaso novo. Por quê? Porque se você continuar desta maneira, como que você vai ser espelho para quem está lá fora? O que você vai falar para quem está lá fora? Se você está fazendo? Não tem como. Né, pastora Magna? Como eu vou corrigir você se eu estou fazendo? É verdade. Não tem como. Então, antes de eu tirar a trave do olho do irmão, eu tenho que tirar o meu primeiro. Amém. Eu tenho que consertar a minha vida primeiro, para depois eu corrigir quem está lá fora. Eu não posso corrigir quem está lá fora se a minha vida está torta. Se a minha vida está de qualquer maneira. Né? E foi dessa forma que Deus, Ele me usou, né? Para consertar a vida do servo dele. Porque eu acredito que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma obra muito linda na vida dele. E Ele sabe disso, né? E aí a gente conversando tudo, né? E o Senhor bradou fortemente no coração dele, né, Ivan? Ele até chorou, né? Ele chorou, ele me abraçou, né? Ele se humilhou perante Deus e perante a mim também, né? Pediu perdão, tudo, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas tudo isso, irmãos, é o quê? Tudo isso é através da oração. A mesma coisa acontece comigo e com você. Se você orar, se você buscar, se você pedir ao Senhor, o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te revelar, porque Ele é Deus. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o Senhor Jesus fala que não há nada oculto, não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Nada passa em vão. Deus, Ele tudo vê, Deus, Ele tudo sabe e Deus, Ele tudo conhece. É verdade, Jesus, é dessa maneira, Deus. A Bíblia diz que no mesmo livro de Eclesiastes, o Senhor Jesus fala que Ele há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja mal, e até tudo que está encoberto, o Senhor há de trazer a juízo. Ou seja, o Senhor há de revelar. E
A Bíblia nos relata que Ezequias, ele estava enfermo, pastor. E a doença dele era para a morte. A doença de Ezequias para os médicos não tinha mais jeito, não tinha mais cura. E a Bíblia vem dizer que Isaías foi levado até o rei Ezequias para dizer: olha, assim diz o Senhor Jesus, coloque em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. E a Bíblia nos diz que Ezequias, quando ele recebeu aquele recado, a Bíblia diz que o estado de Ezequias estava tão assim, irmãos, que ele virou o rosto para a parede, creio eu que é porque ele não conseguia se levantar, né, pastor? Eu acredito que é porque ele não podia, né, nem se sentar na cama, né, pastor? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e ele começou a orar, começou a se humilhar. Senhor, olha, lembra-te de que eu andei na tua presença. Lembra-te de que eu fiz o que era reto aos teus olhos, de que eu obedeci, de que eu guardei a tua palavra, os teus mandamentos. E ali Ezequias, ele começou a fazer uma oração de humilhação para Deus. A Bíblia nos relata que antes de Isaías sair fora do palácio, o próprio Senhor Jesus enviou a palavra novamente a Isaías e disse: olha, volta lá e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Então, irmãos, nós temos um exemplo, tudo sobre a oração, tudo através da oração. Aleluia! Aleluia! Jó também, ele foi abençoado por Deus, por quê? Porque ele se humilhou, porque ele orou. Todos nós aqui sabemos a história de Jó, o que Jó passou, o que Jó viveu, o que Jó sofreu. Mas a Bíblia diz que ao ele orar pelos seus amigos, quando ele começou a clamar, se humilhar para Deus, pedir pelos seus amigos, o Senhor fez o quê? O Senhor virou o cativeiro de Jó. Aleluia. E o Senhor deu em dobro para ele tudo que ele tinha antes. O Senhor agora deu para ele tudo em dobro. O Senhor deu casa, o Senhor deu riqueza, deu fazenda, deu uma nova esposa. Porque a Bíblia diz que até a esposa de Jó mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Até a esposa de Jó morreu. E Jesus deu uma nova esposa para ele, deu uma nova família para ele. E o estado de Jó foi abençoado mais do que o primeiro estado, diz a Bíblia. Aleluia, Deus! Tudo através da oração, irmãos. Saulo também, quando ele estava lá, né, pastor? Já havia recebido carta do rei para ir perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus apareceu para ele no resplendor de glória. Aleluia! E agora a Bíblia diz que ele caiu do cavalo cego. Cego, irmãos. Porque a glória de Deus, o resplendor de Deus é tão forte que o homem não consegue, pastor. O homem não aguenta. O homem tem que descer. O homem tem que se arrepender e se humilhar. E agora Saulo cego foi levado por aqueles soldados que o acompanhavam para a casa de quem? Para a casa do apóstolo, a qual Deus havia determinado que ia orar por Saulo. Aleluia. Aleluia! E a Bíblia diz que Ananias já havia sido avisado que Saulo ia chegar até ele para pedir oração. Então Ananias já estava preparado, Ananias já estava sabendo. Aleluia. E quando Saulo chegou na presença de Ananias orou por ele, intercedeu a Deus pela vida
transformou a vida de Saulo. De Saulo passou a ser Paulo. E agora, diz a Bíblia, pastor, que o perseguidor agora vai passar a ser perseguido. Olha que coisa linda. Aquele que perseguia o povo de Deus, agora vai passar a ser perseguido também por amor ao Evangelho, mamãe. Por amor a Cristo. Tudo através do poder da oração. Deus transformou a vida de Saulo. Deus libertou. Porque a Bíblia diz que Saulo, eles tinham uma ira, eles tinham uma raiva, uma ódio do povo de Deus. É verdade, Deus. Mas através da oração de Ananias, ele reconheceu, se arrependeu, se humilhou e Deus transformou. E Deus fez dele o quê? Um grande pregador da palavra. Um grande pregador do Evangelho. Então eu falo para você nesta noite: quer ser abençoado? Quer ser restaurado? Quer ser usado por Deus? Quer ser levantado? Então deixa na oração, se humilhe, ore, busque, porque Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te responder. A Bíblia também diz que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa abençoar. E nem os teus ouvidos estão agravados, tapados, para que não possa ouvir. É verdade. Ele está atento à minha e à sua oração. Ele está atento ao meu e ao seu clamor nesta noite. Amém? Então persevere naquilo que você quer receber do Senhor. Persevere naquilo que o seu coração almeja, o seu objetivo. Ai, Ana, mas eu quero ser próspero. Você quer ser próspero? Então ore, jejue, busca a Deus, peça a Deus: Senhor, prospera na minha vida. Prospera na minha vida financeira, prospera na minha vida profissional, prospera na minha vida sentimental, na minha vida espiritual. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore. Senhor, me batiza com o teu poder. Senhor, me batiza com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio, Senhor. Eu quero ser renovado. Quer ter um casamento abençoado? Quer ter uma família abençoada? Ore. Peça para Deus: Senhor, abençoa meu lar. Senhor, abençoa minha casa. Abençoa minha esposa. Abençoa meu esposo. Abençoa minha família. Abençoa meus filhos. Ore. Aleluia. Quer que Deus dê livramento para o seu filho? Ore. Aleluia. Você vai trabalhar, quer que Deus te guarda, quer que Deus te livre, quer que Deus te proteja. Ore antes de sair para trabalhar. Amém, Deus. 5 minutos que você orar, você não vai chegar atrasado no seu serviço, porque eu fazia isso. Eu estou falando por experiência própria. Antes de eu sair da minha casa para trabalhar, eu orava a Deus. Eu falava: Senhor, eu estou saindo para o meu trabalho, mas eu peço, Senhor, que o Senhor coloque o teu anjo na minha frente, na minha direita, na minha esquerda e atrás de mim. Aleluia. Que o Senhor me leve e me traga de volta em paz. E quantos livramentos o Senhor me deu? É verdade. Às vezes livramento que nem eu mesmo vi, mas o Senhor me guardou. Aleluia. Você vai dormir, dobre os seus joelhos e ore a Deus. Agradeça a Deus pelo dia que você passou. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia que Ele não deixou faltar na sua mesa. E ore a Deus para que Deus te conceda uma noite tranquila, uma noite de paz. Que Deus te prepare para um novo amanhecer. Aleluia. Não faça como os tolos aí fora, que deita, dorme, acorda, passa o dia e nem sequer nem agradece a Deus pelo fôlego de vida.
Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós temos que mostrar exemplo para aqueles que estão lá fora. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Graças a Ele que nos concedeu. Amém, Jesus. Você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem um lar, você tem uma família. Foi porque Deus te deu. Então saiba ser grato a Deus. Saiba reconhecer isso. Você tem um alimento para pôr na sua mesa, para você saciar a sua fome. Então agradeça a Deus, porque quantos estão aí fora e não tem pão seco para comer? É verdade, Deus. É dessa maneira, Pai. Você tem sua cama, você tem sua coberta. Agradeça a Deus que você tem, porque muitos estão aí fora morrendo congelado nesse frio, porque não tem uma coberta para se cobrir, não tem um agasalho para se agasalhar. Tudo isso é através da oração, irmãos. Você está desempregado? Ore a Deus para que Deus abra uma porta de um bom emprego e de um bom ganho para você. Aleluia. É tudo através da oração. Mas saiba como pedir ao Senhor. Porque a própria Bíblia diz: pedi e não recebeis porque pedis mal. Nós temos que saber pedir também, irmãos. Porque se nós pedir qualquer coisa, o Senhor vai nos dar qualquer coisa também. Agora, se você pedir coisa boa, né, pastora? Aí Deus vai nos dar coisa boa também. Verdade, Deus. Aleluia. Eu tenho um exemplo que eu vi. Não foi história que contaram, não. Eu vi. A minha mãe, quando eu era criança, do tamanho da Sofia, eu tenho um exemplo. A minha mãe conhecia uma família, né? Um casal. E essa irmã, ela era missionária. E o esposo dela também era o sábio de Deus. Só que ele não sabia pedir. Ele não soube pedir, pastor. Ele vivia orando, pedindo para Deus dar um carro para ele fazer a obra de Deus. Só que a própria esposa dele contou para minha mãe que ele pedia para Deus dessa maneira. Olha só, pastor. Ele dizia: ah, Senhor, me dá um fusquinha. Nem que for um fusquinha velho mesmo, mas me dê para mim levar minha esposa e meus filhos para a igreja. E o Senhor deu, pastor. O Senhor deu Fusca para ele. Mas sabe o que aconteceu, pastor? O Fusca vivia mais quebrado do que bom, pastor. Aí agora ele foi reclamar para Deus: mas Senhor, eu pedi o Fusca e o Fusca agora dá demais na mecânica do que eu funcionando. Aí Deus falou para ele: tu não me pediu? Tu me pediu, eu te dei. Então, irmãos, é um exemplo para nós. Nós sabemos como pedir. Você quer uma esposa? Então fale para Deus as características da esposa que você quer. Você quer um esposo? Então fale para Deus as características do esposo que você quer. Glória a Deus. Porque eu mesmo não passo para Deus, né? Eu falo: Senhor, eu quero um esposo que me valoriza. Eu quero um esposo que me trate bem. Eu quero um esposo que me ama de verdade. Um esposo que me respeita. Aleluia. É dessa forma, irmãos. Então, se você quer uma varoa, então peça para Deus. Fala: Senhor, eu quero uma varoa assim, assado. Começa a falar com Deus. Deus ele vai te ouvir. Deus ele vai te ver. Você tem um parente que tem um coração duro, que tem um coração ali de pedra, que não tem quem quebra, não tem quem transforma. Ora a Deus: Senhor, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, coloca um coração quebrantado, coloca um coração contrito. Porque eu também tenho na minha família
noite. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Aleluia, Deus. E aquilo que eu não soube expressar nesta noite, que o Senhor Jesus continue falando ao meu e ao seu coração nesta noite. Amém? E eu desde já agradeço a minha rica oportunidade nesta noite. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. A perseverança aí na oração. Amém. Amém, Jesus. Então vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, te agradecemos por essa palavra, por falar em cada coração nessa noite, por falar que nós precisamos buscar mais, orar mais, Senhor, que nós precisamos, meu Deus, descer com nossos joelhos em oração, meu Deus, por falar, meu Deus, com cada pessoa eu creio aqui nessa noite, Senhor. Nós te louvamos porque ouvimos, Senhor, a tua voz através da boca da tua serva, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa. Te agradecemos por esse culto que venhamos prestar a Ti, Senhor, e receber a resposta do Senhor. Muito obrigado por falar comigo. Muito obrigado por falar com a tua igreja, com o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Assim nós te agradecemos e te exaltamos para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada, Deus. Amém, Jesus. Olha a hora aqui que o relógio ali parou. Parou igual o relógio de Josué. A filha acabou. Amém? Amém, Jesus. São 9h10. Amém, Jesus. Vamos embora para o nosso lado. Amém? Amém. Deus abençoe. Já parou aí? Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Então é isso. Antes de dar a bênção.